Olá, pessoas! Como vocês estão? Obrigada por estarem aqui no canal Denise Mensagens e Reflexões. Meu nome é Denise Chagas e eu tenho falado para vocês que há 4 meses que eu despertei sobre o ensinamento das Testemunhas de Jeová, embora, gente, tenha sido muito doloroso saber a verdade. A partir daquele momento eu resolvi pesquisar. E diante de tantas coisas que eu venho descobrindo, eu decidi vir compartilhar com vocês. Assim como eu pregava a palavra daquilo que eu acreditava, eu agora uso a palavra para vir aqui compartilhar com vocês tudo que eu tenho aprendido, todos os vídeos que eu tenho assistido, as lives, as pesquisas aqui no chat, né? Então eu tenho vindo compartilhar com vocês tudo que eu estou descobrindo. Eu já falei e vou repetir que através de comentários que vocês têm mandado aí para mim, né, após assistir os vídeos e as lives, eu tenho vindo também aqui tá alterando, compartilhando, trazendo mais coisas e ouvindo as sugestões de vocês. A sugestão dessas 3 séries que eu estou fazendo dividida em partes foi de um comentário. E aí, para a gente clarear através da linha do tempo. Hoje é a parte 3 da linha do tempo. E o título é Por que pessoas inteligentes continuam acreditando quando a profecia falha? Nós vimos que em 1844, 1914, 1925 e 1975, o padrão se repetiu: datas, expectativas e frustrações. Agora vem a pergunta mais importante: por que o sistema não cai? Gente, olha a pergunta: por que o sistema não cai? Apesar da gente estar vendo que tudo isso está gerando uma frustração enorme nas pessoas. Por que as pessoas inteligentes continuam acreditando mesmo depois da profecia falhar? E é a reflexão que eu trago hoje sobre isso. Porque as testemunhas de Jeová, desde Charles Russell, com a criação dos estudantes da Bíblia, e antes ele já estava lá, nos Milenitas, junto com o Miller, porque está falhando tudo e as pessoas continuam. Vamos ver? Vamos lá. Vocês já ouviram falar em dissonância cognitiva? Gente, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Dissonância cognitiva é um desconforto mental que surge quando o que eu acreditei entra em conflito com a realidade. Eu acreditei, mas entrou em conflito com a realidade. Se eu admitir que isso estava errado, então eu perdi tempo, eu sacrifiquei coisas e eu fui enganado. E o nosso cérebro, gente, ele tenta evitar essa dor. Eu, por experiência própria, passei por isso. Quando eu descobri, através dos meus vídeos aí, eu já falei para você essas minhas experiências, inclusive a minha primeira live que durou 2 horas, gente, como eu chorei, a morte de alguém. Falando em morte, hoje está fazendo 1 ano que a minha tia, que era Testemunha de Jeová, pediu para eu não ir mais na casa dela. Foi a última vez que ela já estava adoecida, né? E eu fui visitá-la até para cuidar dela. E aí ela acabou, né? Eu vi na parte da manhã à noite e no outro dia ela partiu. E quando eu descobri, gente, que tudo que eu aprendi estava errado, porque eu acreditei por 55 anos. Eu descobri, gente, que eu perdi tempo, a minha família junto comigo, eu perdi de estar com meu tio, a esposa dele, o meu primo da minha idade, que era um irmão, já contei aqui para vocês, né, que se dissociou, virou alcoólatra, tudo em nome da religião, gente. Por favor, compartilhe esses vídeos com alguém. Eu não quero que vocês... Eu acabei de fazer 62 anos, eu não quero que vocês fiquem velhos acreditando numa coisa que não existe.
Eu deixei de casar com meu primeiro namorado, eu deixei de ter uma outra vida. Eu fui enganada, é assim que eu me sinto. E quando eu descobri isso, gente, como doeu, como doeu. Para mim não tem mais jeito, a minha família toda foi embora, eu não tenho como resgatar isso. E quando eu comecei a fazer esses vídeos, porque eu falei, se eu preguei, eu agora vou usar a minha voz para divulgar o que eu aprendi, essa mentira que é ensinada. E quando eu começava a fazer vídeo, eu pensava, será que eu estou errada? Será que eu estou perdendo a oportunidade de ir para um paraíso, de ressuscitar, de ver minha família? Será que eu estou errada? Porque o nosso cérebro, gente, ele não quer sentir dor. Então o erro, ele vira o que para a pessoa não sentir dor? Ele vira um ajuste, e é isso que está acontecendo nessa organização, com essas pessoas que estão esperando a volta de Cristo, né? As religiões cristãs que esperam essa volta. Em vez de dizer estava tudo errado, o sistema diz foi um ajuste de entendimento. A luz ficou mais clara. Isso parece uma coisa bem familiar a vocês. A luz está clareando cada vez mais. Alguns entenderam errado. Isso, gente, permite manter o quê? A autoridade. Vocês pensam que se a organização chegar e falar, gente, está tudo errado, eles vão perder tudo? Olha a revolta que vai gerar nas pessoas que deixaram de festejar Natal, Ano Novo, seu aniversário, morreram por conta do sangue. Quantos ensinamentos, gente. Não pode falar com desassociado. Olha só. Eles não podem jogar isso de uma vez. Então, o que está sendo feito? Vai jogando umas novas luzes. Agora pode brindar, agora pode fazer faculdade, né? Pequenas mudanças, pequenas doses lá, né? De sangue pode. Até assisti um vídeo de uma pessoa falando, o sangue tem que ser jogado na terra. Ué, se fica com um pouco da partícula lá, que terra que está recebendo esse sangue? Então, gente, usem, pesquisem. Isso permite manter a autoridade, preservar a identidade do grupo e evitar um colapso emocional coletivo. Vocês já pensaram se todo mundo que é Testemunho de Jeová, 7 milhões, descobrirem que é tudo mentira? Gente, eles vão para as Betéis, eles vão fazer o quê? Isso é sério, isso é muito sério. Por que eles proíbem as pessoas de falar com as outras? Porque o canal do apóstata é tão proibido, gente. Por que não pode visitar outras igrejas? Por que não pode ler as coisas de outros lugares? Porque essas proibições mais sérias, elas são de agora. Lá na época de Charles, de Rutherford, não tinha tanta proibição, não. Já fiz vídeos falando com vocês. Então, cada vez mais a bolha fecha, não ter contato com o mundo é ruim, o mundo é cruel. Gente, a gente tem que pensar não só ouvir. A gente fala tanto quando prega para as pessoas não ouvirem só o pastor, mas pesquisarem, e nós mesmos não fazemos isso. O peso da identidade, do pertencimento. Para muitas pessoas, sair não é apenas mudar de crença, é perder amigos, é perder família, é perder identidade. Então, a mente, ela escolhe o quê? Reinterpretar para não abandonar. Inclusive, eu vi uma pessoa falando que uma pessoa que conhece tudo isso voltou a ser ancião. Porque a mente, gente, rejeita. O custo, gente, já está pago. Eu já perdi tempo, eu já perdi a vida, eu já perdi escolhas. E você aí que está me ouvindo, acredito que também já perdeu tempo, vida e escolhas. E o que a gente pode fazer agora é despertar outros. A gente tem que fazer mais pessoas enxergarem, gente, que está perdendo. Quanto mais tempo a pessoa investiu, anos, foram 55 anos. Muitas pessoas perderam décadas. Conta da década de 70 até agora. Quanto tempo? Embora eu tenha sido desassociada,
eu acreditava em tudo. E eu não estava no mundão festejando o Natal. Eu acreditava, eu não comemorava essas datas. Porque ficou em mim, aquilo ficou impregnado. Como o pessoal fala, é uma lavagem cerebral e ficou mesmo. São muitos sacrifícios, mas é difícil admitir isso. Por isso, quem está lá há mais tempo, muitas vezes defende com mais força. Eu tenho recebido muitos comentários, né, de Israel. Israel tem vindo aqui comentar no meu vídeo. E eu só tenho agradecido pelo comentário que ele está deixando. Porque a minha esperança é que em algum momento a ficha caia para ele e ele comece, sabe, a perceber que os apóstatas, né, que são conhecidos quem deixou de sair, quem saiu da Testemunha de Jeová ou começou a falar da religião, não é só falar mal, são pessoas que estão mostrando coisas coerentes. Se ele pesquisar no chat GPT ou no Gemini, ou numa outra inteligência artificial, se ele quiser saber tudo que eu venho ensinar aqui, ele vai descobrir a verdade. E se as testemunhas de Jeová que estão lá fizerem, elas também vão. Em algum momento, gente, a organização ela deixa de existir por causa da profecia. A profecia passa a existir para manter a organização. Então, em algum momento, a organização, gente, ela deixa de existir por causa da profecia do Armagedon, da volta de Jesus, porque já não tem mais como fazer. A profecia, ela passa a existir para manter essa organização. Porque se não falarem que vai vir um Armagedon e que os mortos vão ressuscitar e que as pessoas vão morar no paraíso, quem vai continuar lá nessa organização? Que tem muitos ganhos, muito benefício. A data, gente, ela falha, mas o sistema continua. Um olhar humano que nós precisamos ter, isso é muito importante, gente. Isso não faz dessas pessoas mais maldosas ou tolas, faz delas humanas. É entender isso, e entender isso é o primeiro passo, gente, para não repetir o mesmo padrão. Então, a gente precisa entender que se você aí está com dúvida do que eu estou falando, pesquise. Se você vem aqui, né, e deixa seu comentário criticando ou achando que eu estou falando mal da religião, eu quero que você entenda que, né, isso aí é muito difícil. A gente tem um olhar humano, tanto que quando nós fazemos lives e vídeos, nós que somos considerados apóstatas, nós falamos, nós não temos nada contra as testemunhas de Jeová. Nós não temos nada contra as pessoas que estão lá. Nós só estamos aqui para divulgar o que nós aprendemos, porque lá dentro eles não deixavam a gente ler literatura de ninguém. Eu já falei que em 2012 falaram para não ver internet. Eu já tive uma pessoa na live falando que a internet é do diabo. Então, a gente está aqui para mostrar para vocês que existe uma vida fora de lá. Essa linha do tempo, gente, não é para atacar ninguém, mas para ajudar a refletir. A história não se repete exatamente, mas os padrões se repetem. E quando a gente reconhece o padrão, a gente ganha liberdade para pensar. Então, essa série, gente, traz para você dados sólidos. Vocês precisam pesquisar. Pesquisem. Por favor, pesquisem. Obrigada a quem chegou aí. A gente vai continuar. Assista os outros vídeos. Até a próxima!